A persona é aquilo que alguém não é de fato, mas aquilo que todos pensam que é. Carl Jung. Bom dia para vocês. Estamos de volta aqui no nosso podcast A Liderança e o Espelho. Hoje o nosso tema é o equilíbrio entre a essência e a persona. Isso é muito importante porque quando a gente fala de liderança, a gente fala de influência. E aí, será que as pessoas te percebem como realmente você gostaria de ser percebido? A gente falou no episódio anterior sobre seus valores, sobre aquilo que é importante para você. Então, imagina que você colocou lá que um dos seus valores é cuidar de gente, é ser sensível, é ser empático, é ter uma escutativa. Será que no dia a dia as pessoas te percebem como essa pessoa empática? Ou você chega naquele dia de raiva e manda todo mundo calar a boca e briga com a sua equipe toda, porque acontece, nós somos humanos, né? Mas como é que tá essa diferença entre quem você é na sua essência e quem você é como persona? Nós de RH temos ferramentas, inclusive, para isso, né? A gente tem algumas análises comportamentais. Eu utilizo o ADV, tem gente que utiliza a MBTI, enfim. Mas lá a gente consegue identificar quem a pessoa é na essência, as preferências dela e quem ela é no dia a dia no trabalho. Vou trazer um exemplo, tá? Imagina que você hoje está trabalhando numa empresa que você não gosta, numa área que você não gosta, onde você se sente muito tolhido e não se sente à vontade para compartilhar suas ideias. Provavelmente você se mostra uma pessoa tímida, muito calada, quando na verdade você só tem medo e insegurança de se posicionar. Lá na análise comportamental vai ficar muito claro para a gente que na sua essência você é uma pessoa relacional e que um dos seus motivadores é o seu jeito político de ser e a sua vontade de falar e de ter espaço. Então vai ficar muito claro para a gente que você está sofrendo algum problema na sua empresa atual. Agora, será que você percebe isso? Ou é uma dor que você nem sentiu direito ainda? Essas escolhas na liderança são muito importantes. Por que que eu digo escolhas? Porque às vezes a pessoa fala assim: olha, o meu valor número um é o meu trabalho. E o meu sonho de vida é ser comissária de bordo. Eu sempre quis trabalhar na companhia aérea Azul, por exemplo. E aí, quando eu conto para a pessoa, então, tem o tamanho certo do cabelo, a cor do esmalte, a blusa comprida para tapar a tatuagem, enfim, nem sei como está o regulamento hoje, mas era assim. Aí a pessoa fala, não, mas não, então não vou. A gente tem que me aceitar assim. Ou então, pior, a pessoa vai e chega lá, ela, sei lá, corta o cabelo, pinta e faz tatuagem, e aí é demitida e tá chateada com isso. Eu sei que o mundo mudou muito e seria ótimo se todas essas normas malucas fossem atualizadas. Mas a gente tem que trabalhar com realidade, e nem sempre é assim. Então, por isso que primeiro a gente começou falando lá no primeiro episódio do que é valor para você, do que é realmente importante. Porque a partir daí, você vai abrir mão de algumas coisas para você ter outras coisas. Porque tudo não teremos. Então, a gente tem que fazer escolhas na nossa vida. As experiências que você vive, cada desafio superado, cada fracasso vivido, cada aprendizado transformado, também faz parte da sua essência. E isso vai gerando uma autenticidade percebida. As pessoas normalmente, quando olham para alguém que é autêntico, elas reconhecem. Perdão pelos meus cachorrinhos latindo na hora do podcast, porque meu valor número um é ficar perto dos meus cachorros. Brincadeirinha, gente. Bom, continuando aqui, a gente precisa exercer papéis conscientes para que a nossa comunicação seja intencional. Então, a comunicação intencional é a forma que eu me visto, a forma que eu me comunico, a forma que eu trato as pessoas, que eu lido com os desafios no meu dia a dia, que eu me posiciono falando não. Então, tudo isso vai constituindo o meu branding pessoal. Vou dar um exemplo. Ao longo da minha carreira, eu sempre fui muito pontuada por ser pequena, magrinha, engraçadinha, com uma voz mais fina, muito sorridente. Até hoje as pessoas falam para mim: faz carão para tirar uma foto. E eu falo: eu não consigo, eu sou uma pessoa bem-humorada, eu adoro sorrir. Eu tenho meus momentos de tristeza, sim, mas normalmente nem quero tirar foto nesse momento. E eu não consigo ser diferente. Eu não vou melhorar a minha voz para ser mais grossa, eu não vou me vestir como um menino, eu não vou ser mais dura com as pessoas, no meu trato, na minha fala, para eu parecer ser alguém que eu não quero ser. E eu tenho total consciência que isso pode ter afetado algumas condições no meu trabalho, algumas contratações, promoções, e para mim tá tudo bem. Eu sei que onde eu escolhi fracassar foi realmente uma escolha,
porque eu não queria abrir mão de quem sou eu. Sempre fui essa menina, um pouco dura, um pouco doce, dentro da medida de uma boa capricorniana. Então é importante você pensar se você também está fazendo isso. Qual que é o perigo do desequilíbrio da liderança? Primeiro, porque quando percebem que você é só uma persona, as pessoas não te seguem. E liderança hoje em dia não é cargo, é influência. Então, quando a gente vive nessa persona, a gente afasta as pessoas, não tem uma conexão humana. O equilíbrio ideal é essa autenticidade com uma inteligência social. Então, você pode ter esse ponto mais sweet, mais genuíno, mas se posicionar, falar os nãos corretamente quando você tem que fazer isso. E só a história pessoal também não é legal, porque o caminho do meio gera conexão com os liderados, mas o líder muito informal, muito amigo, muito próximo, ele também não tem autoridade. Então, na hora de dar um feedback negativo, de fazer uma solicitação mais dura, de demitir alguém, é uma dor muito profunda e às vezes até um fracasso. Então, momento de reflexão que eu quero deixar para você. Faça aí no seu caderno, no seu Excel, no seu notebook, duas colunas. A coluna um, quem sou eu? Não, quem é você na sua essência de férias em casa, tranquilo, quando ninguém está olhando? Você é mais doce, é mais duro, é mais detalhista, é mais falador, é mais tímido? Quais são suas preferências? O que te move no dia a dia? Depois faça uma coluna de quem eu mostro ser e veja se tem um gap entre um ou outro. Gente, eu sei do que eu tô falando. Eu tinha uma amiga no trabalho, adoro ela, inclusive, que ela era uma pessoa extremamente informal, usava farm, tinha tatuagem descolada no dia a dia. E eu só fui descobrir isso depois de muito tempo, porque no trabalho ela era cinza, bege, preto e branco, com roupas que cobriam a tatuagem, uma linguagem muito formal. Ela realmente criou um personagem, porque ela era mulher, muito nova, executiva de uma área de investimentos, e ela realmente acreditava que se ela fosse muito ela, as pessoas não iam comprar o produto dela. E faz muito sentido. Às vezes é preciso ter uma persona, mas deve mesmo assim existir um caminho do meio, não é verdade? Mas façam esse exercício. Quem sou eu e quem eu gostaria, né, de ser aí no meu dia a dia? Um outro exercício prático, né, dentro desse quem sou eu, qual é o gap, dessa análise de descompasso, é você pensar o que que você pode fazer de pequeno para mudar esse descompasso, não perdendo a sua essência, mas chegar nesse caminho do meio tão importante para gerar influência e para gerar conexão com as pessoas. A liderança, ela precisa ser transparente quando ela quer criar essa conexão. E ser transparente é ser vulnerável. Ser vulnerável não é ser fraca. Então, exemplo, uma vez eu fiz uma reunião com o meu time e eu queria que elas me contassem quais tinham sido os erros para que a gente melhorasse os processos. Então, eu comecei a contar como eu, em 5 anos de empresa, quais eram todos os erros que eu tinha cometido. Eu fiz uma lista muito grande, elas ficaram com uma cara muito espantada, assim, me olhando. E depois eu mudei, assim, a página do Flipchart, falei tudo que eu tinha melhorado, como é que eu tinha resolvido aqueles erros. Então, se eu não fazia contrato para os amigos, que hoje eu fazia para 100% das pessoas. E por aí foi. E aí, logo depois, eu consegui fazer a reunião para que todo mundo falasse dos erros que cometiam, dos nossos processos, para que a gente melhorasse isso. O líder, ele precisa ser contextual também, ele precisa adaptar a postura, a comunicação dele, aos contextos, aos clientes, aos colaboradores. Então, não tem uma fórmula de bolo para liderar todo mundo igual. Você não vai falar com o júnior como você fala com o sênior. Porque se você fizer microgerenciamento com o sênior, ele surta, ele vai querer te matar, inclusive. Ele vai falar, nossa, que pessoa chata, né, no meu dia a dia. O líder, ele também precisa inspirar. As pessoas não compram o que você faz, elas compram quem você é. E se você é alguém apaixonado, que acredita na empresa, que tem um para quê, que tem um propósito, é comum que as pessoas sigam o que você pediu. Não porque você é o líder e mandou, mas porque é legal te seguir. Porque é legal estar com você naquelas conquistas e naqueles resultados. Eu queria até que vocês pensassem quem é esse líder aí na vida de vocês, hein? Sinais de alinhamento aí entre essência e persona. A consistência, porque não vai ter essa coisa de valores pessoais que não andam com os valores profissionais. A vida é uma só, as coisas se misturam. Você vai ter muitas relações de confiança, as pessoas vão confiar no seu trabalho, na sua autoridade, e vai parecer para todo mundo que você está sendo natural, que você está confortável ali naquela cadeira, porque quando é desconfortável, a gente também nota muito isso, né? Então, são pontos importantes.
Para você implementar, então, esse equilíbrio no seu dia a dia, eu quero deixar algumas estratégias práticas. Então, um ritual matinal, 5 minutinhos para você pensar em você, nos seus valores e como vai ser o seu dia de hoje. Já faz hoje. Feedback 360, pergunte para sua equipe, para os seus pares, como é que você está indo aí no seu trabalho, nos seus projetos. Storytelling consciente, use a sua história pessoal para inspirar. Eu lembro que uma vez eu fiz uma palestra contando que no início da minha carreira eu trabalhei no call center, eu dei aula para crianças e que depois de alguns anos de empresa eu estava sentada junto com o board executivo, quando eu era business partner da diretoria, da vice-presidência toda financeira, e às vezes eu mesma olhava para aquilo e não acreditava. Mas eu queria muito usar aquela história para incentivar outras pessoas que não tinham condições financeiras, né, que fizeram faculdade particular como eu e foram buscar depois o reforço no MBA. Eu queria contar para elas que era possível sim atingir algum sucesso na carreira. Então, use a sua história também para inspirar as pessoas. Não é sobre ego, é sobre impacto na vida do outro. E compartilhe, como eu falei, os seus desafios, os seus momentos de vulnerabilidade. Essa implementação gradual vai fazer você ser consistente e conseguir esse alinhamento. Eu lembro, inclusive, de uma líder que eu tive no RH, a Patrícia, que ela era exatamente esse equilíbrio, uma pessoa vulnerável, uma pessoa acessível, porém com autoridade. Se tivesse que desligar alguém, ela ia fazer, se tivesse que dar um feedback difícil, ela ia fazer, mas eu me sentia muito confortável para conversar com ela, inclusive coisas da minha vida pessoal. Então, quando você lidera com autenticidade, você deixa marca positiva, as pessoas lembram de você no futuro. Então, eu queria deixar aqui para vocês essa reflexão final de qual é o ajuste que você pode fazer hoje no alinhamento de quem você é e a sua persona. Porque quando a sua persona profissional, ela reflete a sua essência, a sua liderança flui com autenticidade. Meu nome é Raquel Paiva, eu sou mentora de líderes, estou aqui no podcast A Influência e o Espelho. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje e eu volto amanhã para a gente continuar a nossa jornada de 21 dias de autoconhecimento para líderes. Um beijo grande e até amanhã.